Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim, tô vendo, pastor. Gente, eu não consegui fazer a projeção essa semana ainda, estou tentando resolver o problema lá do PowerPoint, viu? Esse computador tá... É como disse o Roberto, falou que o meu computador não presta, né, Roberto? É sério, sério. É, sério. Ok? Então, vamos trabalhar hoje a promessa da descendência, a promessa da descendência. Muito bem. Vamos estudar esses temas aí, ó, gente. Aí nós vamos estudar o novo Gênesis, a progressividade da promessa, o tema central da bênção sobre o mundo e a narrativa do sacrifício de Isaac, Gênesis 1, 28, Gênesis 22, 17 a 18, a relação profética messiânica, elementos messiânicos, Gênesis 22, de 17 a 18, implicações exegéticas e teológicas, e aí a gente vai ver Gênesis 22, 17, 22, 18, e conclusão e as referências. Bem, veja, uma das passagens bíblicas mais difíceis no estudo das profecias messiânicas é Gênesis 22. Eu vou perguntar para vocês aqui, e vocês me respondem aí. Vamos lá. Olhando Gênesis 22, vocês veem Gênesis 22 como um texto profético, cristológico? Pastor, eu não estou me lembrando agora do texto para poder dar uma opinião. O sacrifício de Isaac. Parece ser cristológico, sim, pastor. Ok, parece ser cristológico. É o Tibério que está falando, né? Ou é o Alexandre? Não, é o Alexandre. Alexandre, né? Parece ser cristológico, ok. Muito bem. Mais alguém concorda ou discorda? Alexandre, ele seria cristológico em que foco? Isaac seria quem? Isaac seria uma figura de Cristo, né? Então ele não é cristológico. Sim? Ele Como? não é cristológico. Isaac não é um tipo, ele é uma figura. Sim, é um tipo, né? Assim, representa o Filho de Deus, né? Tá, e o Na cordeiro, questão do sacrifício. preso no arbusto, é o quem? Como é, pastor? O cordeiro preso no arbusto, o carneiro preso no arbusto, é quem? Sim, tem aquela questão também do cordeiro, né? Percebe o problema que é a passagem? A passagem tem uma dificuldade, a gente precisa superar essa dificuldade que a passagem coloca. Ok? Só para a gente pensar. Porque assim, Isaac foi colocado como o holocausto, não é isso? Sim. Isaac foi colocado como holocausto, mas aí quando o Abraão levantou a mão para sacrificá-lo, aí Deus interveio, né, interveio, né, na hora. No ato do sacrifício. E mostrou um animalzinho, né, ali, para ser sacrificado. No lugar de Isaac, né? No lugar de Isaac, Aí a gente Mas eu ainda acredito que Fala, Xan, pode falar. Eu ainda acredito que o Isaac seria o tipo de Cristo ali. Ok. A gente pode também trabalhar a seguinte questão, né? O cordeiro é o resgatador, né? Lembra da Páscoa? Sim, o resgate, né? A linguagem do resgate, né? Tem isso lá, né? Agora, ô pastor, para ele ser profético, então ele se enquadraria como o profeta Isaías, por suas menções messiânicas futuras. Então ele se enquadraria em algo já lá no princípio que transporta para a pessoa de Cristo? Sim, se for olhar por esse caminho, sim. Só que eu preciso identificar o que é tipológico no texto e o que está ligado à semente prometida de Gênesis 3,15. Tá? Lembra que a gente está olhando...
A gente tem que olhar Gênesis 3,15 como o primeiro anúncio que a gente viu na aula passada, né? O primeiro anúncio é esse. A gente tem que olhar isso aí. Ok? Então, as dificuldades, elas lidam no campo da homilética, bem como na questão de vincular essa passagem com Cristo. Deve-se observar, por exemplo, que Gênesis 22:18 parte da narrativa do sacrifício de Isaac e apresenta uma rica promessa divina a Abraão. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Essa bênção proferida após a provação da fé de Abraão ressoa como profética grandiosidade e carrega consigo um profundo significado cristológico, conectando o Antigo Testamento ao Novo e revelando a grandiosidade do plano salvífico de Deus. Tem havido os estudiosos que sustentam ser esta narrativa uma passagem não cristológica, em seu escopo. O escopo pleno da passagem tem sido analisado e não apenas os versos 17 e 18. Olhando para o texto de Gênesis 22, indaga-se onde está Cristo nesse texto. Essa é a primeira pergunta. A Cruvilla, né, no seu livro Primeiro Texto, nos lembra que, ao longo dos últimos milênios, esse texto foi extensivamente explorado para encontrar elementos cristológicos. E diz que as leituras cristocêntricas serão criticadas. Então, Cruvilla, nesse livro, Primeiro Texto, publicado pela editora Cultura Cristã, ele decide criticar a abordagem cristológica do livro, do texto, da passagem de Gênesis 22, da Akedah, né, do amarramento, do sacrifício de Isaac. Ele não consegue olhar como abordagem cristológica. Então, em substituição a esta concepção, ou seja, da abordagem cristológica, ele apresenta uma nova proposta hermenêutica para o dilema encerrado nesse texto, que ele chama de a interpretação cristo-icônica, que vê Cristo em cada perícope da Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Em resumo, ou seja, resumindo essa tese, ele olha o texto completo da Escritura como aquele que projeta uma imagem, um eikon de Cristo, com cada perícope descrevendo uma faceta dessa imagem, o que significa ser semelhante a Cristo. Então, vamos lá. Veja, o Alexandre disse que ele, no primeiro momento, seria a imagem de Cristo, Isaac. Então, seria uma abordagem cristo-icônica, ok? O ícone de Cristo. Ou seja, a ideia seria aquilo que se assemelha a Cristo. Essa abordagem no Cruvilla, digo para vocês que é uma abordagem inovadora. Vale a pena conhecer, vale a pena ler, vale a pena estudar. É uma abordagem que eu achei maravilhosa na obra do Cruvilla. Porém, apesar de ser maravilhosa, eu não concordo com ela. Mas acho ela interessante. É uma proposta muito interessante. Porque se eu trabalhar lá que Isaac é um tipo de Cristo, quem é o cordeiro ou o carneiro que aparece? Ok? Quem é o carneiro que aparece? O carneiro resgatador que resgata o filho, abre aspas, primogênito, fecha aspas, de Abraão. Mas o filho primogênito de Abraão é Ismael. Só que quando Deus vai pedir o teu único filho, ele cerca o filho da promessa. Então, a linguagem para estudar a abordagem cristológica tem que ser o filho da promessa, o filho da aliança, a semente prometida. Deu para entender aqui, gente? Alguma dúvida? Não, pastor. Não, dá para entender, pastor. Dá para entender, né? O pastor consegue me ouvir? Estou ouvindo, Otávio. Ô, pastor, eu tenho algumas perguntas aqui sobre esse texto em particular e sobre outros. Né? Por exemplo, às vezes parece que existem algumas promessas de Deus que são condicionadas. Ou então algumas profecias que parecem que são condicionadas a depender da obediência do povo, daquela pessoa que está sendo provada ali. Nesse caso aí, essa é aparentemente uma bênção, obviamente que já estava sobre a soberania de Deus, mas é uma bênção aparentemente condicionada. Apesar de a gente, eu mesmo, né, acreditar que é lógico que Deus já sabia de tudo, né?
e que Deus já teria determinado todas essas coisas, e a partir dessa obediência de Abraão, aí Deus abençoou todos os povos da terra. Ok. Veja, Otávio, sobre a questão de profecias incondicional e condicional, a gente viu na segunda aula. Isso. Tá? Então, se alguém tiver dúvida sobre esse aspecto, volta lá no vídeo, dá uma assistida lá na segunda aula, que eu toquei neste tópico. Mas o que você traz aí é fato, ou seja, muitos, eu vou trazer isso aqui para vocês, mas vocês vão ver que muitos teólogos vão ter como o elemento acondicional de Abraão, da fé dele, e isso é a obediência dele, né? Um cara que vai discutir isso muito bem é o Meredith Kline, né? No seu livro sobre o prólogo do reino, né? Um livro espetacular, um livro espetacular. Quem ler em inglês vai valer a pena adquirir esse livro do Meredith Kline, né? Infelizmente, a gente não tem nada do Meredith Kline em português. Nada, né? O que é uma pena, porque o Kline é um monstro. O Kline, ele é um cara que escreve muito bem sobre questão profético-messiânica. Muito interessante. Então, ele vai mencionar esses aspectos que você colocou, viu, Otávio? Então, é uma questão realmente essa. Você vai ter lá bênçãos condicionais e bênçãos incondicionais, né? Condicionais à obediência e incondicionais pela vontade soberana de Deus, né? Por isso que é aquela discussão sobre o pacto, né? O pacto diplerêutico e o pacto monoplerêutico. Alguém levantou a mão, por favor, pode falar. Sou eu, pastor Alexandre. Fala, Alexandre. Sim, não, é só um comentáriozinho aqui, que uma vez eu estava escutando uma pregação de um pastor, sabe? Aí ele falou sobre Elias, profeta, Sim. né? Eu achei interessante. Aí eu anotei algumas coisas que ele falou sobre esse profeta, né? O profeta Elias. Aí ele disse assim: Elias é um prenúncio de João Batista. Aí depois ele disse assim: Elias é um prenúncio do Senhor Jesus. Aí ele disse assim: fazemos bem em olhar o ministério de Eliseu, ou de Elias, uma imagem gráfica do ministério do Senhor Jesus. Eu achei interessante essa parte que ele colocou, uma imagem gráfica. Aí depois ele colocou assim, ele falou, né? O ministério de Eliseu, assim como o de Cristo, era um ministério de julgamento. Eu falei Elias, mas é Eliseu mesmo, viu? Na Eliseu. primeira. É Eliseu, aí eu achei interessante quando ele fizesse: fazemos bem em olhar o ministério de Eliseu, uma imagem gráfica do ministério do Senhor Jesus, né? E assim Sim. como o ministério de Eliseu, o ministério de Cristo era um ministério de julgamento, ele colocou. Ele falou, né? Eu achei interessante essas frases, aí eu saí anotando. É só um comentário assim, mas... Veja, ainda que ele aponte para a ideia de uma imagem gráfica, veja, não é uma abordagem cristocônica, entende? É uma referência ao ministério do Messias. A proposta do Kruvila é o seguinte: é você ver Cristo nas perícopes, mas você vê Cristo como uma imagem que vai fazer o quê? Que vai fazer o que significa ser semelhante a Cristo. A pergunta é: como eu posso ser semelhante a Cristo nessa imagem descrita pelo texto? Essa é a ideia. Então, ele não vê elemento cristológico direto, correlacionado, como vai fazer o Jecabil, né? O Jecabil, ele vai trabalhar várias maneiras de como fazer essa abordagem, ou como faz o querido Sigredanos, né? Na sua série sobre pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, Gênesis, Eclesiastes, Daniel e por aí vai, e ele coloca 10 passos de como você chegar a Cristo no texto, né? Então, toda essa abordagem vai trabalhar dentro da perspectiva cristocêntrica e não cristicônica, né? Então, você vai ter essas duas linhas hoje no campo acadêmico, viu, gente? Essa discussão lá fora sobre os estudos cristológicos na relação Antigo e Novo Testamento estão nesses 3 níveis, tá? Abordagem cristológica, abordagem periférica ou da alusão periférica, ou do uso do Antigo e do Novo Testamento desenvolvido por Bill, e a outra é a abordagem cristicônica do Kruvila. Tá? Então, essas 3 linhas são discutidas hoje na academia
lá fora, nos Estados Unidos, né? Hoje, nos seminários, de modo geral, é raramente discutido isso, tá? Ou você trabalha o aspecto cristológico e o aspecto da citação e alusão levantado por Bill, né? Quem gosta de ler o G.K. Bill, né? Eu particularmente gosto de ler o G.K. Bill. E o Kruvila tem uma coisa boa. O Kruvila, ele desenvolve uma coisa que é chamada de transistoriedade, ou seja, o texto ele é transhistórico. Por que um livro é clássico? Como é que eu leio um clássico, um livro clássico, né? Um livro, uma obra clássica? Por que ele é perene? Por que o livro clássico ele não morre? Ele é imortal, por assim dizer, né? Porque ele transcende o tempo. E como é que ele transcende o tempo? Né? Ele vai trabalhar exatamente isso dentro do texto bíblico, né? O mundo do texto bíblico cria um ambiente para você transcendê-lo. Você tem que perguntar o que o autor está dizendo, o que está escrevendo, o que está dizendo, o que está escrevendo. Então, você vai pegar lá, ele vai conseguir migrar a abordagem que o texto é colocado originalmente e migra para o tempo de hoje. Se aqui tem uma carroça, aqui você vai ler como carro. Então, essa transistoriedade do texto vem do mundo do texto. Não é uma coisa que você coloca no texto. É bem interessante a abordagem dele, eu acho fantástica. Eu lembro quando eu fiz pós-graduação em exegese, a gente usou muito o livro do Kruvila nesse sentido, né? Mas deu para entender aqui, né, Alexandre? Você tem a informação que você ouviu do elemento gráfico, é o elemento gráfico da ação do ministério, mas não é a pessoa de Cristo. Deu para entender aqui, não foi? Agora aqui, nessa linha, ele lida com um problema de que se o capítulo possui um foco cristológico, ou apresenta ícones de Cristo durante o desenrolar da história de Abraão e Isaac, e a conclusão da narrativa nos coloca face a face com a ideia da garantia da promessa divina de que cumpriria toda a promessa estabelecida e firmada com Abraão. Agora aqui, ó, o interesse do narrador é estabelecer o tema central da promessa da semente prometida que se expande por toda a história da redenção. Porque, lembra lá, Abraão esperou mais de 25 anos para poder ter a promessa do filho. E agora ele está diante do altar para imolar o filho. E aí você tem todo o desenrolar da história. No finalzinho, que é o final que a gente está analisando nessa aula, viu, gente? Os versículos 17 e 18, são os versículos que a gente está analisando. E ele agora expande, ele garante a promessa, dizendo, olha, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Interessante isso. E a gente tem primeiro tópico a ser discutido, o novo Gênesis, a progressividade da promessa. Nessa progressividade revelacional, entende-se que a passagem em tela é a expansão do mandato de Deus que dele deu a Adão, e que o mesmo não conseguiria cumprir, e que foi retirado a Noé, Gênesis 9, de 6 e 7, Abraão, capítulo 12, versos 2 e 3, Abraão, capítulo 22, versículos 17 e 18, o texto que nós estamos analisando, considera os textos. Aqui está os textos. Aqui eu que grafei aqui, porque eu quero que você preste atenção. Gênesis 12, 2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui. Adão. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, né? E Deus os abençoou, abençoarei, abençoar-te-ei, né? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move e rasteja sobre a terra. Agora lá, Gênesis 22, 17. Deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos.
Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Aqui, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. A mesma ideia de dominai é a ideia de estar na porta, possuir as portas dos seus inimigos. Ou seja, esse seria o domínio. Agora, vamos lá. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ideia que isso aqui, frutificai, multiplicai e enchei-vos a terra. A mesma ideia dada à descendência. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, né? A mesma ideia que ela possuirá as cidades, ou seja, ela vai se expandir, se multiplicar sobre a terra. Ainda aqui, ó, Gênesis 9, 6, vai falar, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, reiterando lá o que disse lá em Gênesis 1, 27. Agora, frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Nesses textos, você tem o que aqui? O que é comum nesse texto? Nesses textos, o que é comum são os elementos essenciais da promessa, que é a multiplicação, o crescimento daquela descendência prometida de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28, 27 e 28, vai falar que Deus queria uma descendência santa neste mundo. Gênesis 9 e Gênesis 9:1 e 9:6 fala-nos de quando o dilúvio acaba, um novo Gênesis aparece. Esse novo Gênesis surge com a linguagem da aliança estabelecida com Adão, Gênesis 1, 27 e 28, a linguagem da aliança. A aliança vai ser firmada em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Mas a linguagem pactual, ou a linguagem profética, está estabelecida na conquista da terra. Aqui chama-nos a atenção a relação existente entre os textos de Gênesis 1, 27 e 28 e o texto de Gênesis 22, 17 e 18. Que Abraão e cada sucessivo da promessa, cada filho sucessivo da promessa, teria de ser a fonte de bênçãos para todos os povos. Todas as nações da terra seriam abençoadas por eles, por cada um deles, porque cada um deles seria um mediador da vida para as nações. Quanto por eles, por cada um deles, era o mediador da vida para as nações, quanto a Abraão, capítulo 12, verso 3, Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 17, 18. Essa é a ideia de Kaiser. Então, Kaiser vai dizer assim, olha, na progressividade da revelação, a descendência sucessivamente vai se expandindo, vai crescendo, vai povoando, vai conquistando, né? Daí, aqui eu tenho um elemento muito interessante para a questão escatológica também, tá? A escatologia pós-milenista, que é a escatologia que vai desenvolver essa ideia da expansão, bem como a escatologia milenista, que tem a ideia daquele chamado de otimismo escatológico. Aqui você vê o otimismo da promessa. A promessa ela vai se desenvolvendo progressivamente. Deus promete abençoar Abraão e seus descendentes, multiplicando-os como as estrelas do céu e a areia do mar. Essa promessa garante a continuidade da linhagem de Abraão e aponta para um futuro glorioso. Ou seja, quando eu olho para a promessa que Deus diz a Abraão em relação aos seus descendentes, fazendo com que eles cresçam e sejam numerosos a ponto de que seja da questão das estrelas do céu e da areia do mar, aponta que essa linhagem prometida ela vai continuar. Veja, essa é a ratificação depois de Abraão passar pelo estágio dramático de ter que sacrificar o elemento fundamental da promessa, que é Isaac. Isaac, ele é a semente apresentada. Mas Isaac, ele não é, no sentido mais amplo do texto, aquilo que o cordeiro apresenta. Ele não é o resgatador. O resgatador, de fato, é Cristo. Cristo é o resgatador. E a figura do cordeiro que é colocada no texto é muito clara em relação a isso. A linguagem do Gênesis, que se encontra em Gênesis 1, 27 e 28, ela é replicada nas passagens que inauguram o pacto noético, Gênesis 9, de 1 a 6. Lembra lá? Deus diz assim, ó, do capítulo 6 até o capítulo 9, você tem um dilúvio, a narrativa do dilúvio, um bloco grande. Em Gênesis 9, você tem agora Noé e sua família saem da arca e o mundo está destruído. Esse mundo precisa ser reconstruído, ele precisa ser reedificado.
ele precisa passar da... Veja, e aí a gente precisa aprender a linkar com o Antigo Testamento com muita clareza, tá? Você tem lá a questão de Gênesis capítulo 1, quando Deus cria do nada todas as coisas, a terra sem forma e vazia. Ou seja, sem forma, porque não tinha mais uma forma habitável, e era vazia, não havia vida na estrutura da terra. Agora, no Gênesis, quando sai da arca, Noé e sua família, ele olha toda a destruição, não há vida e não há forma. Deus chega para Noé, o novo Adão, por assim dizer, que significa nossa consolação, Noé significa aquele que consola. Noé chega e diz assim, olha, Deus diz assim, você cresça e se multiplique. Ou seja, ele replica a linguagem ou a ordem que ele havia dado a Adão, ou seja, o mandato cultural. O mandato cultural é dado novamente. Consequentemente, os outros mandatos vêm acompanhados, o social e o espiritual, né? Isso é muito claro no texto também. E no Pacto Abraâmico, no capítulo 12 de Gênesis, versos de 1 a 3, Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, abençoarei os que se abençoarem, te amaldiçoarei os que se amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas as famílias da terra. Na terceira aula, nós falamos sobre esse texto de Gênesis 12, salvo engano, ok? Esse novo Gênesis é apresentado repetidas vezes na Escritura no desenvolvimento da promessa. Deve-se lembrar que Deus ordena a Abraão e a Eva que se multipliquem e enchem a terra, lá em Gênesis 1, 28. Essa multiplicação aponta para o crescimento da humanidade e a potencialidade de preencher a terra para a glória de Deus. Ok? Muito bem. Alguma pergunta aqui, gente? Acho que não, pastor. Ok. Ninguém tem pergunta, né? Não, para mim não, pai. Até agora não, né? Muito bem. Vamos olhar aqui as ênfases textuais. Elas ressaltam a progressividade da promessa, note-se a replicação da linguagem da promessa. E Deus os abençoou, ele lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai-a. Gênesis 1, 28. Moisés ressalta esta ênfase na linguagem edênica, quando ele diz, e abençoou Deus a Noé e seus filhos. Ele disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. A mesma ideia de Gênesis 1, 28. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Gênesis 9, 1 e 7. Você percebe que a linguagem está muito clara, mostrando que há uma descendência santa que deve vir ao mundo para dominar o mundo, governar o mundo, povoar o mundo para a glória do Senhor. Agora, no texto de Gênesis 22, 17 e 18, nós temos a mesma ênfase da promessa pactual estabelecida. O que ele diz? Que deveras te abençoarei. Lá, o Deus abençoou, né? E abençoou Deus, aí Deus assim, e te abençoarei, grandissimamente, multiplicarei a tua descendência, multiplicai-vos e enchi a terra, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchi a terra, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos. Veja, aquilo que é replicado de maneira extensa, agora de maneira resumida, por assim dizer, é colocado em termos claros, com maior magnitude, por assim dizer. Né? Então, ele diz assim, olha, a tua descendência, e a tua descendência, olha só, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Alguma tradução coloca lá a palavra cidade. Essa palavra hebraica usada aqui é portão. Indica que você dominará o portão. O portão da cidade é o local de julgamento. É o local onde você tem a sua realeza às claras. Por isso que a tradução coloca lá como cidade. Então, ele domina a descendência prometida de Abraão, dominará sobre os seus inimigos. E em tua descendência, na descendência de Abraão, serão benditas as tuas gerações da terra.
Agora, por quê? Porquanto obedecestes a minha voz. Então, Gênesis 17, 18 não pode ser desconectado de Gênesis 22, né? Gênesis 22, 17, 18, não pode ser desconectado de Gênesis 22, de 1 a 16. Por quê? Porquanto obedecestes a minha voz. Aí entra aquilo que foi colocado aqui por um aluno, né? A questão da obediência, né? De Abraão. Percebe-se aqui que toda a promessa está ligada à obediência de ouvir a voz de Deus no drama do sacrifício do filho da promessa. Entende agora? Isaac é o quê? O filho da promessa, que é resgatado pelo cordeiro. Aqui está o eixo da discussão a respeito da expansão da semente da mulher embutido e desdobrado na promessa, né? Em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nesse processo, vemos a estruturação da promessa vinculada ao ato de fé do patriarca Abraão, na narrativa que antecede aos versos, esses versos que nós analisamos, e aí os versos 16. Ok? Alguém levantou a mão? Pode perguntar? Eu, pastor. Então, assim, já fica bastante claro que o eixo do pacto de Deus ele já está bastante visível, né? Tanto desde Abraão, passando ou desde Adão, né, passando por Noé, chegando a Abraão, e o pacto ele vai dando essa progressividade, né, de maneira até chegar à lei, onde vai ser o eixo, né, de todo o contexto que vai ser do pacto para a aliança. É isso? Não, a palavra pacto e aliança é a mesma coisa. Tá? A palavra berite, né? No texto hebraico, a palavra berite, né? Então, a pacto e aliança é a mesma coisa. Quando você vê a aliança, pacto é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. O ponto é que, quando você percebe a progressividade, você percebeu a progressividade, quando ele vai falar lá, né? Abençoei, multipliquem-se, abençoei, multipliquem-se. Essa linguagem, ela é uma linguagem muito comum dentro do aspecto da semente da mulher. Veja, a gente está estudando profecia messiânica propriamente dita, ou seja, a profecia nasce aonde? Gênesis 3,15, que é a semente da mulher. Então, a gente está perseguindo essa semente dentro da progressividade. Ok? A gente está trabalhando na unidade temática. Qual é a unidade temática da aliança? Segundo Palmer Robertson, a unidade temática da aliança é: eu serei seu Deus e o Deus da sua descendência. Ok? Então, nós estamos trabalhando a linguagem da semente dentro da progressividade da revelação. Ou seja, te abençoarei, se multiplique. Te abençoarei, multiplique-se. É claro que está imbuído a unidade temática, porque se Deus está com o patriarca, ele também está com a descendência do patriarca. Deu para entender aqui, Tibeta? Deu, pastor, deu sim, claro. Ok? Muito bem. É digno de nota também, e aí é interessante aqui, que Gênesis 22:16 e Gênesis 26:5 são relevantes aqui como declarações que afirmam relação causal entre obediência de Abraão e o cumprimento das promessas. Aí o Meredith Kline, lembrando a nós isso, né, no seu livro Prólogo do Reino, né, o Prólogo do Reino. Acho que é isso. Deixa eu só conferir, tá, gente? Só para conferir, eu acho que é isso mesmo, o Prólogo do Reino. O Prólogo do Reino, Gênesis, fundamentos para uma cosmovisão pactual. É isso mesmo. Muito bem, aqui. Então, é digno de nota que Gênesis 22, 16 e Gênesis 26, 5 são relevantes aqui como declarações que afirmam relação causal, a relação que causa, né, entre a obediência de Abraão e o cumprimento das promessas. Abraão, veja, e é interessante que Abraão, ele tem que obedecer. Gênesis 15, por exemplo, a gente vai trabalhar esse texto mais à frente, mas ele é o preâmbulo disso. Gênesis 15 são duas perguntas, né? Quando o Senhor vai me dar o meu descendente e quando é que eu vou herdar a promessa, a terra?
As duas. Gênesis 15, dá para você até, inclusive, fazer um esboço, homilético para pregar ali. Gênesis 15, você tem lá a ideia da promessa, né, do filho e a promessa da terra, porque são duas promessas que Deus dá a Abraão, né? O descendente e a terra das suas peregrinações. Então, essas duas ideias são muito interessantes na estrutura da aliança. Quando se considera Gênesis 26:5, que diz: porquanto Abraão obedeceu à minha voz, olha que coisa linda, e guardou o meu mandato e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Nota-se que o elo de ligação na estruturação da promessa pactual está na expressão qual? Porquanto obedecestes à minha voz. A mesma ideia. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, no capítulo de número 26, verso 5, ou seja, mais à frente, ela é uma replicação de Gênesis 22, 18. Porquanto obedecestes à minha voz. Depende aqui, né? Então, essa relação de obediência e cumprimento da promessa é fundamental para a gente compreender a mensagem integral do capítulo 22 de Gênesis. Alguma pergunta aqui, gente? A mim não. Não, pastor. Vamos seguir aqui. Vamos lá. O tema central da bênção sobre o mundo é a narrativa do sacrifício de Isaac. Ok, vocês querem parar agora para a gente ter um intervalo e depois a gente voltar, daqui a 10 minutos? Ou seguir direto? Vocês é que sabem aí. A mim tanto faz. Por mim pode ir direto. É. A Caires está aí? Caires, responde aí, Caires. Acho que a Caires tá... Tudo bem, pastor, pode seguir. Vou seguir direto, né? Porque pelo menos termina e aí a gente segue, ok? Então, o tema central da bênção sobre o mundo é a narrativa do sacrifício de Isaac. Aqui é o ponto aqui que a gente precisa considerar. A gente já viu os dramas e os dilemas que a gente enfrenta analisando o texto de maneira geral. Vamos olhar de maneira mais específica como entender aquilo, né? Conforme já dito, tem havido aqueles que não contemplam a narrativa de Gênesis 22 como uma proposta cristológica ou uma interpretação cristológica, né? Além do Crudup, conforme já analisamos, um outro escritor segue uma abordagem similar. Esse é o John Sallamy. O John Sallamy tem um livro, O Pentateuco como Narrativa, obra também não traduzida para a nossa língua ainda, né? Eu não sei se vai ser. Embora Isaac seja uma figura central em Gênesis 22, ele não é, olha o que ele diz, ele não é retratado ali como a semente prometida. Olha que coisa, né? Então, para ele, Isaac não é a semente prometida, mas como filho amado de Abraão. A fé de Abraão foi testada e o papel de Isaac nessa narrativa foi direcionada para esse fim. Qual é o propósito de Isaac nessa narrativa, ali colocado na narrativa? É para justificar o teste que é feito à fé de Abraão. Ok? O foco em Isaac, como a semente escolhida, que está no centro do capítulo 24, olha que coisa agora, né? Eu acho interessante como o Sallamy, ele sai de uma coisa, volta para ela e tenta resolver o que ele afirmou lá atrás, mas não tem jeito, né? O foco em Isaac, como a semente escolhida, que está no centro do capítulo 24, o que ele está dizendo? Que é o capítulo 24 que vai trabalhar Isaac como o filho da promessa. Ora, se Isaac é o filho da promessa no capítulo 24, por que ele não é no capítulo 22? Qual o problema, né? Entretanto, leva o leitor de volta ao relato do seu nascimento, ou seja, o capítulo 24 remonta ao relato do nascimento, que é o capítulo 21. Gente, se eu tenho o capítulo 21 no nascimento, tenho o capítulo 22 aqui com o teste, cara, isso aqui é relacionado diretamente com a promessa. Eu não sei como é que o Sallamy consegue chegar por outra direção, né? E o anúncio do seu nascimento no capítulo 18. Ou seja, Sallamy diz que o Moisés ele vai retroagindo aos eventos. Mas é como se o capítulo 22 fosse um hiato, ou como se ele fosse um aposto, ok? Um aposto, que é para explicar, mas não explica nada. Essa ideia que ele coloca aí, né?
Muito bem. No final do livro abraâmico, né, no final do livro abraâmico, porque lá ele está seguindo a ideia de que os patriarcas têm seus próprios livros, que são suas narrativas centralizadas neles, né? Então, no final do livro abraâmico, nas narrativas, então, o escritor retoma os temas que surgiram no início, semente prometida e a bênção. Salhame não vê Isaac neste cenário como a semente prometida de Gênesis 3,15. A maioria dos eruditos bíblicos tem considerado que Isaac como centro da narrativa e da semente prometida, tanto de Gênesis 3,15, quanto a semente da descendência de Abraão, que é a mesma semente, tá? Só estou separando aqui para vocês entenderem a lógica do argumento. Eu tenho Gênesis 3,15, que é a semente prometida, e a semente da descendência de Abraão. Ele é a semente da descendência de Abraão. Lembra que a semente prometida vai vir, né? Gênesis 3,15, ele vai vir pela descendência de Abraão. Nesse caso, através de Isaac. Meredith Kline, nos lembra o seguinte. Em Gênesis 22, Gênesis 22 esclarece e contempla a mensagem do juramento de Gênesis 15. Olha que coisa. Então, eu tenho que ter o pressuposto de Gênesis 15 para eu poder entender também Gênesis 22, né? A respeito da passagem... Vocês conhecem Gênesis 15, né, gente? Vocês conhecem Gênesis 15, né? Sim. Sim, pastor. Ok, Gênesis 15 vocês conhecem, então tranquilo. Então não preciso retroagir ela, não. Então, Gênesis 15, a respeito da passagem divina pelo caminho sacrificial da carne rasgada, né? Em si mesmo, conforme dramatizado nos animais abatidos, cuja carne dividida produziu a passagem do juramento do ritual de Gênesis 15. Lembra lá, né? Corta-se os animais, colocam um de frente ao outro. Quem discute isso muito bem é o Robertson, no seu livro Cristo dos Pactos, né? Então, o que você tem aqui? Você tem essa imagem, a imagem dos animais divididos, que produz a passagem do juramento do ritual de Gênesis 15. Lembra lá, né? Quando Abraão vai passar, Deus não permite, o fogaréu passa no meio dos animais, declarando o seguinte, eu já expliquei isso para vocês, que aquilo que foi feito com os animais seria feito com o Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Muito bem, esse caminho era de morte, caminhar ali era o caminho de morte, né? Mas o juramento de ratificação de Deus a Abraão, conforme iluminado pelo juramento de Gênesis 22, uma coisa interessante, foi, na verdade, um compromisso de que o filho messiânico passaria por esse caminho, conforme assumido pelo filho, a quem o pai designou para ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. O caminho da morte se transforma no caminho para o pai, e assim se torna um caminho para a vida eterna. Então, quando eu morro, o caminho da morte do Cristo, ele é o caminho para a vida eterna. Assim é para todos os que ouvem a sua palavra, e como Abraão, Gênesis 15, versículo 6, creem no Pai que o enviou. Aliás, Paulo vai fazer menção a esse capítulo 15, 6, né? E Abraão creu na promessa, né? Abraão creu em Deus, né? Então, João capítulo 5, versículo 24, João 6, 40 e João 6, 47. Mesmo para aqueles que se identificam com o Filho em sua passagem por esse caminho, participando pela fé de sua carne, que é o caminho, dada para a vida do mundo. Ou seja, a Meredith Kline, ele consegue ver agora, no ato de Abraão querer rasgar a carne de Isaac, como sendo a afirmação do compromisso dele com o pacto com Deus, reconhecendo que Deus ele é soberano no ato sacrificial. Isso é um ponto interessante que Kline coloca para nós. Identificando lá o sacrifício do Messias com esse momento. Nesta concepção, sabe-se que o ritual de se firmar uma aliança em Gênesis 15 indica que a ação de cortar os animais e de dispor seus pedaços de frente ao outro consiste em uma mensagem profética a respeito do filho prometido que será rasgado, tá, gente? Ali é rasgado. Será rasgado para cumprir as estipulações da aliança. E isso é reverberado na narrativa do filho da promessa de Abraão, em ser rasgado em seu caminho da morte. Que todo ato envolvendo esta cena dramática aponta para o sofrimento vindouro do Filho de Deus. Entretanto, a provisão do carneiro como substituto
alcança o clímax da libertação. E aí Klein insiste, olha o que Klein diz. Nas duas ocasiões da vida de Abraão, em que o motivo das obras recompensa aparece, que é no caso Gênesis 15 e aí Gênesis 22, houve ações simbólicas e proféticas do ato sacrificial de obediência do Messias. Ou seja, ele vê ali ato profético na obediência do Messias. A obra meritória que assegura o reino da salvação final para o povo de Deus. Qual é a obra meritória? A obra do Messias, né? De todos os tempos. Em Gênesis 15, foi a passagem do juramento do Senhor pelo caminho da morte. Deus passa pelo caminho da morte. Né? Em Gênesis 22, foi a provisão do carneiro como substituto sacrificial de Isaac. Funciona como resgatador, né? Colocar a revelação a respeito do papel meritório da obediência de Abraão no contexto dessas poderosas indicações de Cristo e de sua obediência é que foi a base meritória das bênçãos antíticas da aliança e foi salvaguardada contra a interpretação errônea do significado da obra de Abraão como estendendo-se ao nível antítico. Limitava-se à esfera protípica. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, aquilo que nós olhamos para o ato de Abraão, Abraão entrega Isaac para o sacrifício, é a mesma ideia do Cristo que é entregue para o sacrifício. Evita-se de identificar Isaac diretamente com Cristo, por quê? Porque Isaac, ele é o filho da promessa, dentro do escopo sendo a promessa dada a Abraão, mas o resgate dessa promessa se dá no cordeiro que morre no lugar de Isaac. Então, o cordeiro é o antítipo, né, nessa cena. E é interessante como ele coloca isso, porque isso evita você olhar dois antítipos no texto. Você vê apenas um antítipo no texto, o filho da promessa sendo resgatado na morte do cordeiro de Deus. Ok? Alguma pergunta, gente? Alguém tem pergunta? Não, pastor. Ok. O Altker reforça essa ideia de forma muito clara quando declara o seguinte: a tensão, ela chega a um clímax, e aí é interessante, né? É magnificante em Gênesis 22. Abraão demonstra que a sua fé chegou à sua maturação plena com o oferecimento de Isaac como um sacrifício, e, por assim dizer, o recebe de volta dentre os mortos. Deus jura que de maneira que manteria a promessa que originalmente fizera a Abraão. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, e seja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio delas, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Essa é a linguagem que você encontra no ato de Abraão. Então, eu não consigo entender, por exemplo, como alguém não consegue ver uma abordagem cristológica no texto. O texto ele é muito claro em relação a esse fato. Né? O texto ele é claríssimo a essa revelação. Ok? Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Não, pastor. Eu vejo o capítulo 6 de Isaías, né, quando pergunta que eis-me aqui, que ali também é uma passagem messiânica, né, e alguns atribuem como também a pessoa de Cristo. Então, nessa mensagem aí de Abraão, né, nesse pacto de Deus com ele, a pessoa também, tipológica também da pessoa, não de Deus, mas do próprio Cristo, passando para esse sacrifício de morte, assumindo então que seria a missão de que ele cumpriria na terra, não é? Sim, sim.
indicando que o alvo da vida de Cristo era, de fato, morrer, passar pelo rito sacrificial para resgatar o que merecia morrer. E ele se prontificando, né? Ele mesmo se autodeclarando, eis-me aqui, sou eu que vou, né? Sim, sim. Ele que vai. Ele que decide. E ele diz que ele que doa a sua vida voluntariamente, ninguém a tira dele, e ele a entrega para depois reassumi-la, né? Isso é um ponto interessante. Ok? Há alguma colocação, alguma outra pergunta, alguma coisa a ser acrescentada aqui até agora? Ok, então vamos seguir aqui, viu? Não, Muito bem. Gênesis 1, 28 e Gênesis 22, 17 e 18. A relação profética messiânica. Veja, nas passagens de Gênesis 1, 28 e Gênesis 22, de 17 a 18, nós encontramos promessas proféticas que apontam para o Messias, o ungido de Deus que traria a salvação e redenção para a humanidade. Veja, apesar da distância entre os capítulos, ou seja, Gênesis 1, 28, né, porque é distante, você pode entrar naquela discussão, né? Qual é o contexto remoto, imediato, papai? Contexto remoto, contexto imediato. Você pode entrar nessa discussão. Mas o nosso elo aqui não é a distância, mas o elo é a linguagem. A linguagem que é colocada, as alusões que são criadas, as alusões que são mencionadas. Isso é que faz a gente fazer a leitura messiânica, tá? Então, apesar da distância entre os capítulos, ambas as passagens estão intrinsecamente conectadas e revelam um plano divino gradual para a restauração da criação. O mandato cultural fala do domínio como base da descendência que se torna o padrão de cumprimento da bênção divina sobre a terra. Explico. O mandato cultural que é colocado expressa o domínio de quem? Dos descendentes de Adão. Eles vão dominar a terra, conquistar a terra. A ênfase que em Abraão seria abençoadas todas as famílias da terra, a ênfase essas famílias da terra seriam dominadas, por assim dizer, cuidadas, governadas por esse descendente. Nesse caso, Cristo. Então, Cristo, descendente de Abraão, ele vai fazer isso. Klein, mais uma vez, ele é bastante claro nesse quesito. Olha o que ele diz. O desenvolvimento dos 12 filhos de Jacó, na nação de Israel, de 12 tribos, constituiu naturalmente um cumprimento da promessa do povo do reino em um nível, aludindo à imagem da promessa de Gênesis 2,17. Veja, por exemplo, a Gênesis 32,12. Alguém lê, por favor, Gênesis 32,12? Alguém está com a Bíblia aí? É, 32:12, pastor? Isso, 32:12. A versão João Ferreira de Almeida, ele diz assim: E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, você vê lá Gênesis 32 sendo apontado, replicando, né, o que é dito em Gênesis 22:17. Então, a imagem da promessa agora é colocada às claras um capítulo mais à frente. Agora vai lá para 1 Reis, capítulo 4, verso 20. Primeiro Reis 4, 20. Diz assim: Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Então, você tem aqui a grandeza do reinado de Abraão, né? Veja lá, a linguagem, quando fala que as 12 tribos, ou a nação de Israel se desenvolve, cresce, é exatamente isso aqui, ó.
é o cumprimento dessa promessa. Essa promessa ela vai se cumprindo de maneira gradual dentro do processo revelacional. Ou seja, aqui em 1 Reis 4:20, diz que nos dias do reinado de Salomão, Judá e Israel eram muitos, como a multidão da areia que está junto ao mar. Agora vamos dar uma olhada em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 11. 2 Samuel. Diz assim: porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e tu em pessoa vais com eles a peleja. Então, veja bem, novamente a linguagem areia do mar. Areia do mar. Essa promessa abraâmica é estabelecida. Lembrando que essa promessa começa lá em Gênesis, lá com a ideia da descendência e com a ideia lá do domínio de Abraão, de Adão, né? Agora vamos lá para o 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Capítulo 27, versículo 23. 27. 23. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Agora você vê que aqui a linguagem muda, né? Ele não toca na areia do mar, mas ele toca agora nas estrelas do céu. Ele está relembrando, né, a promessa abraâmica, né? Agora veja aí o versículo de número, deixa eu ver aqui, 23, 24. Diz assim, Joabe, é isso mesmo, né? É 2 Crônicas, desculpem. 2 Crônicas, eu estou no capítulo errado. 2 Crônicas, é 1 Crônicas, né? 1 Crônicas 27. 27, 24. Lê aí, 27, 24. 24. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs em registro das crônicas do rei Davi. Você vê, o número era tão grande que chega um momento que Deus se ira e ele para de contar. Então ele para de contar, e é interessante como isso é bem desenvolvido no texto, né? Agora vamos lá para o 2 Crônicas ainda. 2 Crônicas agora, capítulo 1, versículo 9. 2 Crônicas 1, 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre o povo numeroso como o pó da terra. Olha que consideração, né? Aí é interessante, porque pó da terra é uma referência a Adão. E o agora, em vez de ser o grão de areia, agora é o pó da areia. Entenderam? Então, é o pó da areia, o pó da terra, é o pó mesmo. Então, é uma multidão enorme. Então, você consegue ver agora que o estabelecimento da nação numerosa que acontece se dá por causa única e exclusivamente da promessa de Deus dada a Abraão. Ok? Alguma pergunta sobre os textos que nós lemos? Alguma dúvida, alguma colocação? Não, pastor. Ok. Vamos lá. Elementos messiânicos presentes, né? Quais são os elementos messiânicos que você tem agora em relação à promessa, né? E essa questão da descendência. O domínio universal, ou seja, a promessa de domínio universal, prefigura o reinado do Messias, que estabelecerá o seu reinado de paz e justiça em toda a terra. Isaías 9, de 6 a 7, e Miqueias 5, 4. O outro ponto agora é a bênção entre as nações.
a bênção concedida aos seres humanos se estende a todas as nações, indicando que o Messias seria uma fonte de bênção para toda a humanidade. E aí, Gênesis 12, 3 e Romanos 15, 8. A ideia é que o processo da revelação vai apontar o Cristo, o Messias, como aquele que, de fato, é aquele que vai comunicar a bênção de Deus às nações, através do Evangelho. Tanto é que Paulo, lá em Gálatas, vai dizer o seguinte, que Deus pré-estabelecendo, né, sabendo que em Cristo todas as pessoas serão abençoadas, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, uma referência a Gênesis 12, versículo 3 em diante. Então, essa referência aponta a ideia de que Cristo, quando ele se manifesta, quando ele se revela, ele é o cumprimento da promessa que Deus estabelecera para o povo da aliança. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Vamos lá. Em Gênesis 22, 17 e 18, Deus confirma a promessa feita a Abraão de multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu e a areia do mar. Nós vimos isso. Essa promessa, porém, vai além da quantidade e se conecta com a bênção para todas as nações. Quais são os elementos messiânicos nesta promessa de Gênesis 22, 17 e 18? Primeiro, a descendência messiânica. A descendência de Abraão se refere a algo, em última análise, ao Messias, a Jesus Cristo, que seria da linhagem de Abraão. Gálatas 3, versículo 16, diz isso. Olha só que coisa interessante, Gálatas 3,16 coloca para nós. Vamos dar uma olhada aí, Gálatas 3,16. Quem achar, por favor, leia. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Você tem aí, né? A descendência messiânica, ela é um elemento messiânico presente. Quando ele coloca aqui que, sabendo que o homem desculpem, é 3,16, né? Olha só, os elementos são destacados aqui, ó. As promessas foram feitas a quem? A Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, mas tem a ver com descendente, como falando de muitas, mas como uma de uma só. A tua descendência, que é Cristo. Então, vamos lá. A semente da mulher, seu descendente e sua descendência. Percebe? Você ferirá a cabeça, o calcanhar do seu descendente, e o seu descendente ferirá a sua cabeça. Então, essa ideia está presente também na promessa messiânica feita a Abraão. A descendência messiânica é um elemento messiânico importante em Gênesis 22. Né? Também a bênção das nações. A bênção prometida a Abraão se concretiza no Messias, que traria salvação e redenção para todas as nações. Por exemplo, o texto de Atos, capítulo 13, tem uma nota interessante lá, Atos 13, versículo 47. A gente pula logo para o 48, né, quando a gente quer falar de peregrinação, mas logo se pula logo no 48. Né? Mas dá uma olhada no 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ou seja, a linguagem de que a tua descendência abençoaria as nações da terra. Aqui aponta para a igreja, os filhos de Deus, proclamam a palavra de Deus e abençoam as famílias da terra. E o texto de Gálatas 3:8. Quem já, por favor, leia Gálatas 3:8. Oi, tem alguém aí? Tem, pastor?
Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, veja, a Escritura prevendo, né, o previsto que Deus iria justificar pela fé os gentios, o que é que ele faz? Ele pré-anunciou primeiro o evangelho a Abraão, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, você vê que a linguagem, os elementos messiânicos estão presentes nessa passagem da Escritura e em outras passagens que tem a promessa da descendência a Abraão. Alguém levantou a mão, pode falar. Todas elas apontam, né, pastor, para a vinda do Messias, né? Todas elas apontam para a vinda do Messias. O Messias, ele é, por assim dizer, Otávio, o eixo da revelação de Deus dado ao povo de Deus, né? Ou seja, ele dá ao povo essa noção importante, né? Então, a gente precisa pensar por isso. Veja, o nosso curso tenta mostrar para vocês, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, e de uma forma a edificar vocês na Bíblia, no que a Bíblia diz sobre esses elementos importantes, né? Então, o fato é que o Messias, ele está em toda a página da Escritura sendo comunicado, especialmente nas promessas que Deus faz aos patriarcas. Então, como você bem colocou, Otávio, todas as passagens falam dele, sim. Veja, as duas passagens se complementam e revelam um plano divino gradual para a redenção da humanidade. Gênesis 1:28, o que é que ele faz? Ele estabelece o propósito de Deus para a humanidade como administradores da criação, prefigurando o reinado messiânico de paz e justiça. Veja, lembra que o nosso querido Van Groningen, ele trabalha na Aliança Reino Mediador. Então, ele entende, por exemplo, que Gênesis 1:28 também ele é a preparação para o palco do reinado messiânico. Ou seja, o palco do reinado de Deus. Deus reina sobre o mundo, Deus governa sobre o mundo de maneira incomensurável. Então, a gente precisa entender isso de maneira interessante. Agora, aqui em Gênesis 22, 17 a 18, nós temos a seguinte questão, né? A seguinte questão pontuada. Gênesis 17, 18, Gênesis 22, 17, 18, confirma a promessa de um Messias da descendência de Abraão, que traria a salvação para todas as nações. Aqui, Gênesis 1, 28 e Gênesis 22, 17, 18, lançam as bases para a profecia messiânica, revelando, assim, um Deus que age com amor e propósito para restaurar a criação e redimir a humanidade através do seu Messias, Jesus Cristo, né? Através da análise cuidadosa desses textos, podemos ver ter um vislumbre do plano grandioso de Deus para a salvação e restauração de todas as coisas. E aí chegamos no nosso último tópico, que é Gênesis 22, 17 e 18, implicações exegéticas e teológicas. Vamos lá. A narrativa de Gênesis 22 se desenrola no contexto da aliança de Deus com Abraão. Deus o havia chamado para deixar a sua terra natal e ir para uma terra desconhecida, com a promessa de fazê-lo pai de uma grande nação. Gênesis 12, de 1 a 3, é o preâmbulo disso, tá, gente? Gênesis 12 é o preâmbulo disso. Ao longo da narrativa, Abraão enfrenta diversas provações de fé. A gente vai ver isso no próprio capítulo 12, né? Do versículo 10 em diante. Abraão desce para o Egito por causa da fome, é preso lá, Sarai é presa e tudo mais e tal, e Deus manda praga sobre aquele faraó que havia feito aquilo, e eles são libertos lá com prêmios, com presentes. Aqui, Gênesis 12, é um recontar em miniatura da história de Israel. Aliás, quando você lê Gênesis, viu? Quando você lê o Antigo Testamento, lê dessa maneira. São episódios em miniaturas. Por quê? Porque ele está recontando a história, né? Lembra lá, Moisés está escrevendo Gênesis durante a peregrinação no deserto. Durante a peregrinação no deserto. E nesse processo de escrita, você vai lembrar por que foi que o nosso querido, por que o povo de Israel foi parar no Egito.
por causa de uma fome. Abraão foi para o Egito por causa de quê? Por causa de uma fome, né? Quando o povo de Israel chegou lá no Egito, o que aconteceu com eles? Eles ficaram numa terra de Gósen, sendo escravizados, né? Quando chegaram lá no Egito, Abraão e Sarai é o quê? É capturada, é levada para o harém do faraó, ou seja, a promessa ficou em perigo, a descendência ficou em perigo. E assim acontece também no período quando Israel vai crescendo numerosamente e eles começam a matar os meninos, vão atrás de toda a maneira de impedir o crescimento da semente da promessa, né? Isso é interessante. Lembra lá, a semente de Satanás sempre vai se levantar contra a semente da mulher. Olha por essa perspectiva. Não vá pensar que Faraó tomou uma coisa alheia, não. Ele é a semente de Satanás se levantando contra a semente da mulher. Lembra lá de Caim e Abel. Né? Caim se levanta contra a semente da mulher, que é Abel. Ok? Então, a gente vai ter esse projeto todo estabelecido dentro do processo revelacional. Né? Então, o que é que acontece? O que acontece com Israel no Egito? Deus manda 10 pragas. O que acontece com Abraão e Sarai lá? E o faraó lá do Egito, naquele contexto, também há pragas. Quando Israel sai do Egito lá, né, a gente lê a história de Israel saindo do Egito, ele sai com os despojos dos egípcios, recebem dinheiro, fortuna, gado, várias coisas, né? Abraão, quando ele sai do Egito, a mesma coisa. Então, Moisés está recontando a história. Olha, assim, o que está acontecendo conosco já aconteceu com alguém da nossa parentela, o nosso pai Abraão. Então, essa ideia aqui imbuída de que Abraão se torna uma grande nação e esse povo ele se multiplica, é exatamente isso. Ao longo dessa história, ele vai sofrer várias provações. E a principal delas culmina no pedido que Deus faz para que ele sacrifique seu único filho, Isaque, no Monte Moriá. Detalhe, Deus diz único filho. Por que único filho? Porque é o único filho da promessa. Por isso que eu não posso concordar com John Sallyamer e não olhar lá o querido episódio como sendo um episódio cristológico. Ele precisa ser visto dessa perspectiva, né? No momento em que Abraão está prestes a imolar Isaque, Deus intervém e o impede, substituindo Isaque por um cordeiro como sacrifício, Gênesis 22, de 11 a 13. É nesse contexto que Deus reitera a promessa feita a Abraão, né? Destacando a multiplicação da sua descendência e a bênção para todas as nações. Gênesis 22, 17 e 18. Esse é o contexto que você tem para você entender a multiplicação da descendência. Agora, Gênesis 22, 17. Verdadeiramente multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu. A palavra verdadeiramente enfatiza a certeza e a confiabilidade da promessa divina. A compreensão com a comparação com as estrelas do céu indica a imensidão da descendência de Abraão, sugerindo que ela se tornaria quase incontável. Outro ponto, quando diz o texto, e como a areia que está na beira do mar. Essa metáfora que é usada, ela reforça a ideia da multiplicação abundante da descendência de Abraão, comparando a uma vastidão de areia do mar. Mas o texto ainda continua dizendo, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Essa promessa prefigura a conquista da terra prometida por Abraão e seus descendentes, simbolizando a vitória sobre os seus inimigos. Aqui você tem a vitória de Abraão e seus descendentes da terra prometida, e temos a vitória de Cristo sobre os inimigos, preservando e trazendo a igreja. E chegamos aqui no último tópico aqui, Gênesis 22, 18. E em tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Essa frase, ela é o clímax da promessa, revelando o propósito universal da bênção divina sobre Abraão e sua descendência. Veja, a bênção não se limitaria aos descendentes físicos. E aí é interessante, você chega lá no capítulo 10 de Romanos, onde ele vai assim, que não são israelitas os que são descendentes físicos de Abraão, mas os da fé. É esse contexto que você tem aqui dentro da história de Abraão, né? Então, mais se estenderia a todas as nações que vão pela fé confiar no mesmo Deus de Abraão. Porque obedecestes a minha voz, diz o versículo 18 ainda.
A obediência de Abraão demonstra a sua disposição de sacrificar Isaac, que é a base da promessa divina. A fé e a obediência de Abraão servem como modelo para todas as gerações que virem, né, que viriam depois dele. Veja, a promessa feita a Abraão, em Gênesis 22, 17 e 18, possui um profundo significado teológico e profético. Qual o significado? Primeiro, você tem a fidelidade de Deus, a reiteração da promessa após a aprovação de Abraão demonstra a fidelidade e compromisso de Deus em cumprir os seus planos. A bênção universal, a promessa de Abraão para todas as nações revela o plano de Deus para a redenção da humanidade, transcendendo as fronteiras éticas e religiosas. E, por fim, você tem a esperança messiânica, a promessa de uma descendência que traria a bênção para todas as nações, aponta para o Messias, ou seja, Jesus Cristo, que cumpriria esse propósito de forma definitiva. Conclusão. O Novo Testamento, o que ele faz? Ele revela Jesus Cristo como o cumprimento definitivo da promessa messiânica feita a Abraão. Ele é o descendente de Abraão, conforme lemos em Mateus capítulo 1, verso de 1 a 17, na genealogia. A sua vida, morte e ressurreição, trouxeram salvação e redenção para a humanidade, conforme João 3,16 e Romanos 3, de 21 a 22. E é através de Jesus, a bênção prometida a Abraão se estende a todas as nações, oferecendo-lhe perdão, reconciliação com Deus e a promessa da vida eterna. Alguma pergunta aqui, gente? Pastor, eu não tenho pergunta não, pastor. Alguma colocação? Para mim, o seu áudio aqui foi cortado. Agora, né? Foi cortado agora, não foi, Tibério? Tibério, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou ouvindo aqui, pastor. Eu acho que é o Tibério que não está me ouvindo mais, né? Essa é a conexão dele. Vocês entenderam, gente? Ficou claro aqui para vocês? Para mim ficou claro, pastor. Ficou, pastor, ficou. Muito bem. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje, sobre a questão da profecia messiânica, Gênesis. Então, nós encerramos, a aula de hoje, nós encerramos o Pentateuco em relação a Gênesis. Vamos seguir para os outros livros agora, dentro do Pentateuco, ok? O nosso trabalho, como eu mencionei para vocês, eu vou explicar lá o que eu quero do trabalho lá no grupo. Tibério, pode falar, Tibério. Não, é porque eu estava tentando lhe dizer que quando o senhor estava na conclusão, o seu áudio foi cortado. Mas eu acho que foi cortado para você, viu, Tibério? Porque o pessoal aqui ouviu tranquilo. Ok. Pode ter sido minha net. Essa tia net vive caindo. Ok, gente? Nós vamos nos despedir aqui, né? Então, Deus abençoe vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. E eu falei para vocês que adiei o trabalho, né? O trabalho, ele vai para o dia 7. Fala, Alexandre. Não, é porque eu toquei aqui sem querer, mas não era para falar nada não, pastor. Ok. Então, lembrando para vocês, irmãos, que dia 7 do próximo mês é a entrega do trabalho. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. E na próxima aula. Um abraço. Amém, pastor. Agradecendo aí pela melhorar o prazo aí, porque é um pouco apertado mesmo. Ok, valeu. Tá. Qualquer dúvida, privado, viu? Fiquem na paz. Fechou. Amém.